Gente, essa posse foi proposta dentro de 1 ano e dia. No período de dentro de 1 ano e dia, nós vamos utilizar o procedimento especial, ou seja, força nova. E a expressão que a gente utiliza é a expressão liminar. Requer a liminar de reintegração de posse ou manutenção de posse, certo? Nos termos do artigo 558, 561 e 562 do Código de Processo Civil. Vale a pena a leitura. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse. Cuidado, não vale para o interdito proibitório, ok? As normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação do esbulho, afirmada na petição inicial. Passado o referido prazo do caput, o procedimento será comum, né? O procedimento será comum, não perdendo, todavia, o efeito possessório. Veja, se eu propor a ação dentro de 1 ano e dia, nós seguimos o rito do artigo 558 seguintes. Se eu propor depois de 1 ano e dia, é a ação de força velha e a gente segue o rito do procedimento comum. Qual a diferença de um e outro? Ambos têm caráter possessório. Porém, na ação de força nova, proposta dentro de ano e dia, nós temos a liminar no artigo 561 e 562. O que prevê essa liminar? Ele vai fazer a prova da posse, da turbação, do esbulho, vai indicar a data dessa turbação esbulho para que ele faça o pedido desde já para a reintegração, para a manutenção, que ocorrerá sem oitiva do réu. Ou, se o juiz entender necessário, ele designa uma audiência de justificação. Justificação do quê? Justificação da posse. Então, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, deferirá a liminar, a expressão que a gente utiliza é liminar, de manutenção de reintegração. Caso contrário, vai determinar que o autor justifique a sua posse, designando uma audiência. Então, vai ter uma audiência de justificação para, naquela audiência inicial, o juiz verificar se é ou não o caso de deferimento da liminar. Olha que curioso. Porém, mesmo no procedimento comum, nós não estamos impedidos de requerer a tutela provisória antecipada. No final, gente, é questão de nomenclatura e de entender o nosso Código de Processo Civil. Então, vamos lá. Deixa eu explicar de novo que essa parte é um pouco mais complexa. Vamos imaginar as nossas petições iniciais, certo? Duas situações diferentes. Na primeira petição, o processo tramitou porque houve um esbulho, ou seja, eu fui impedido de usufruir do meu bem, do meu imóvel, por ato clandestino, de má-fé, ilegítimo, violento, e ocorreu isso no prazo de 3 meses, período de 3 meses. O que eu faço? Eu uso o procedimento especial, artigo 558, artigo 561, artigo 562. Nesse procedimento especial, eu faço a prova da posse, a prova do esbulho desde já e eu faço a prova do prazo. Conto na minha petição de procedimento especial a posse, a data do esbulho e o esbulho. E eu vou fazer um tópico pedindo a liminar. Olha, juiz, defere a minha manutenção de posse, defere a minha reintegração de posse desde já, sem ouvir o réu. Mas, se o senhor juiz entender necessário, já está aqui o meu rol de testemunhas para audiência de justificação. Então, eu apresento um rol de testemunha para audiência de justificação da posse e do meu pedido liminar, ok? Faz 2 anos que eu não vou para casa, eu estava fazendo uma viagem pelo mundo. E aí, quando eu chego em casa, houve uma invasão na minha propriedade de maneira ilegítima, clandestina, de má-fé e, portanto, eu vou ajuizar uma ação de reintegração de posse, não posso voltar para casa. Passou mais de 1 ano e dia. Esse passar mais de 1 ano e dia se chama força velha. E por ser força velha, eu sigo o procedimento comum. O que é o procedimento comum? A nossa petição inicial da aula 1. Então, eu vou endereçar, eu vou qualificar as partes. Ela não vai perder a natureza de ação possessória. Ela vai continuar sendo a mesma coisa. Eu vou alegar a posse, eu vou alegar o esbulho, eu vou alegar a turbação. Porém, em vez de fazer o pedido liminar e trazer um rol de testemunhas para essa audiência de justificação, eu faço um pedido de tutela provisória.
A tutela provisória antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Indico, obviamente, o perigo da demora e o fumus boniuris. Mas eu não preciso trazer o rol de testemunhas. É necessário que vocês saibam disso, porque quando a gente segue o procedimento especial, a gente tem as particularidades do procedimento especial. Quando a gente segue o procedimento comum, a gente tem as particularidades do procedimento comum, certo? Isso é a nova versão quando se fala de ação de força nova e quando se fala de ação de força velha. Atentem-se a isso, porque o examinador vai querer saber de vocês esse detalhe. Isso vai contar ponto para vocês, certo? E como que eu desenvolvo a minha peça de ação possessória, seja reintegração, de manutenção ou interdito proibitório, para fins de procedimento especial, porque se for procedimento comum, a gente segue a aula 1. Para fins de procedimento especial, o endereçamento é o local do bem móvel ou o local do bem imóvel, ok? No caso de bem móvel, nós ajuizamos a ação no domicílio do réu e no caso de bem imóvel, no domicílio do imóvel, no local onde está situada a coisa. Isso a gente viu a diferença da competência. Interessa a eleição de foro? Não, não interessa. Se for bem imóvel, irrelevante a eleição, foro de eleição. Qualificamos o autor, que vai ser possuidor, né? Representado por um advogado, damos nome à ação de reintegração de posse no caso de esbulho, ação de manutenção de posse no caso de turbação e o interdito proibitório no caso de ameaça. E nós qualificamos o réu, lembrando das situações de composse. Se houver atos por ambos os cônjuges praticados, ambos figuram no polo passivo da ação. Noticiamos os fatos, que é a causa de pedir remota ao juiz, e trazemos os fundamentos, que são os fundamentos jurídicos, próximos do juiz. Mas isso requer o quê? Primeiro, a prova da posse. Noticiar que você é possuidor da coisa. A prova ou a notícia do esbulho, da turbação ou do ato atentatório, da ameaça de ser molestado na sua posse. Eu preciso demonstrar isso. E eu vou fundamentar o meu pedido liminar caso eu estiver diante de um pedido de força nova, nos termos do artigo 561 e 562 do Código de Processo Civil. Se não, eu indico um pedido de tutela antecipada se a gente falar de posse velha. Se for posse velha e pedido de tutela antecipada, nós não vamos ter um rito processual especial. Cuidado, ok? E aí nós vamos para os pedidos. Provei a posse, provei o esbulho, pedi o liminar, eu vou para os pedidos. Eu faço o pedido de recebimento na minha petição inicial, eu faço o pedido de deferimento da liminar, se for o caso, eu faço o pedido de audiência de justificação, se eventualmente o juiz não quiser conceder a liminar desde já, e eu peço a citação para ao final ser confirmada a minha liminar e, consequentemente, eu seja reintegrado na posse, ou seja mantido na posse, ou seja deferido o pedido do interdito proibitório, que aqui a parte não me moleste na posse, sob pena de multa, eventualmente, certo? Lembrando da condenação em honorários e custas processuais, lembrando da produção de provas, que sempre é necessário, ainda que nós não tenhamos provas a produzir desde já. A gente não sabe da testemunha, a gente não sabe se vai o processo prosseguir ou não, ok? Valor da causa. No caso das ações possessórias, é sempre o valor do bem. E a gente encerra a nossa petição inicial. Cuidado, gente. O que o examinador da ordem gosta de fazer? Sempre pedir a posse nova, porque a posse nova é o procedimento especial, ok? Vejam, isso tem sido cobrado no exame da ordem com frequência. Entretanto, essa frequência costuma ser realizada, essas cobranças, nas peças processuais, mais do que nas questões discursivas também, tá? Então vamos lá, para a peça processual prático-profissional realizada no exame 26. Editor, pode deixar no slide. A Aline é proprietária de uma pequena casa situada na cidade de São Paulo, residindo no imóvel há cerca de 5 anos, em terreno constituído pela acessão e por um pequeno pomar. Pouco antes de iniciar as obras do imóvel, ela precisou fazer uma viagem para cuidar da mãe dela, né, que estava doente lá em Minas Gerais, e tinha uma previsão de retorno em 2 meses. Por essa razão, o que ela fez? Ela falou, bom, vou viajar, vou falar com os meus vizinhos e pedir para eles dar uma olhada no meu imóvel.
Ela avisou o João, a Anice, o Marcos, o Alexandre, pedindo que eles dessem essa olhada no imóvel. Porém, ao retornar do imóvel, ela encontrou o imóvel ocupado por João e Anice, que nele ingressaram para fixar moradia, acreditando que ela não retornaria a São Paulo. Tá bem que eles acreditaram. No período, João Paulo e Anice danificaram o telhado da casa e instalaram uma antena pirata de televisão a cabo, e devido às fortes chuvas que caíram na cidade, houve uma grave infiltração no imóvel, gerando um dano estimado em R$6.000. Além disso, eles estão colhendo e vendendo parte da produção de laranjas do pomar, causando um prejuízo de R$19.000, até a data em que a Aline, 15 dias após tomar ciência do ocorrido, procura você como advogado. Na qualidade de advogado, elabora a peça processual cabível voltada a permitir a retomada do imóvel e a composição dos danos sofridos do bem. Vejam, pessoal, tô ali sentada, vamos lá, na mesma ideia, sentada bonitinha no meu escritório, aguardando um cliente para eu receber os meus honorários advocatícios e dou de cara com a Aline. Ela passa no meu escritório, marca um horário e ela me conta que ela foi viajar para Minas Gerais para cuidar da mãe dela, mas quando ela voltou para casa, o imóvel dela tinha sido tomado pelos vizinhos. Eles começaram a usufruir do imóvel sob a justificativa de que eles não sabiam que ela retornaria, ao contrário do que ela alega, e na sequência ela descobre que além deles terem tomado o imóvel, ainda houve prejuízo no valor de R$6.000, porque eles conseguiram fazer uma infiltração na casa, causar uma infiltração na casa, por conta de chuvas fortes, mais um buraco que eles tinham feito para colocar uma antena pirata, e além disso eles estavam vendendo as coisas dela, o pomar de laranjas que ela estava produzindo. Ela quer ser retomada no imóvel dela, porque ela não tem acesso a esse imóvel, e ser reparada dos prejuízos que ela sofreu. Estamos diante de uma ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos. Podemos cumular, prof? Claro que podemos cumular. Então, a gente vai fazer um pedido de reintegração de posse e, na sequência, nós vamos fazer o pedido de perdas e danos. Para isso, eu quero ser restituída na posse agora, desde já, reintegrada no meu imóvel. Eu tenho direito a pedido liminar. São só 2 meses, não passou 1 ano e dia. Ok? Então, nós vamos fazer um pedido para a composição dos danos sofridos no bem e ser reintegrado na posse. Aqui era evidente que o examinador queria que vocês tivessem conhecimento desses 2 tópicos. Não se esqueçam do pedido subsidiário, pedido de sequência, né? O pedido sequencial. Eu quero ser reparado dos danos sofridos, do prejuízo sofrido, porque é possível acumular. Eu cumulo com perdas e danos, a combinação de multa, o desfazimento da construção. É bem admitido isso no ordenamento jurídico. E a expressão que eu uso é tutela provisória, prof? Não, a expressão é liminar. Por que é liminar? Porque liminar a gente usa para os procedimentos especiais, ok? Isso é a nossa segunda peça de procedimento especial. A terceira peça, e não menos importante, na verdade é a mais importante, e tem uma frequência de incidência no exame da ordem gigantesca. É uma peça que eu gosto muito, eu amo. É a peça de embargo de terceiro. Por que eu gosto? É uma peça fácil de trabalhar quando você está no lado do judiciário, uma peça fácil de identificar, porque a peça de embargo de terceiro é proposta por alguém que não fez parte do processo. Ai, prof, mas não seria uma petição inicial? Ele não deixa de ser uma petição inicial, mas de procedimento especial. Os embargos de terceiro estão elencados no artigo 674 ao artigo 681 do Código de Processo Civil. É essa base que vocês vão precisar para montar o embargo de terceiro de vocês, certo? E além disso, claro, associado ao artigo 319 do Código de Processo Civil. É uma ação de procedimento especial, tá? Que visa proteger o quê? Aqui a gente protege a posse ou a propriedade de bens. Não só a posse, mas a propriedade de bens. De um terceiro que não participou de uma relação jurídica e sofreu uma ameaça ou sofreu ainda a constrição judicial indevida decorrente de uma relação jurídica da qual ele não tinha obrigação nenhuma. Ele não participou da relação jurídica e nem do processo. Esse embargante, ele demonstra que o ato processual que gerou a constrição dos bens era incompatível. Então veja, ele é um terceiro que não participou de uma relação jurídica processual, muito menos de obrigação, e aí o juiz vem e constringe o bem dele, ou ameaça de constrição. Esse terceiro, ele é um estranho ao processo, ele não faz parte do processo. E nós precisamos de um ato judicial que
ameace a posse ou propriedade ou ainda cause uma constrição judicial sobre a posse e propriedade de um bem. Então, cuidado, não basta ser terceiro. Esse terceiro precisa ter sido ameaçado ou ter tido a constrição judicial de um bem, de um patrimônio, de maneira indevida. Quer saber a historinha? Até 6 historinhas que costumam cair no exame da ordem. Me casei novamente. Eu e meu marido não temos absolutamente nada. E a gente resolveu comprar um imóvel em conjunto. Nós casamos com a comunhão parcial total de bens. Como mulher e como uma pessoa que acredita em amor da vida, eu sou a favor do regime de comunhão total de bens. Entretanto, como advogada, eu aconselho sempre a se casar com separação total de bens. Como advogada, mas como mulher, eu gostaria de me casar com comunhão total de bens. Então, eu casei com comunhão total de bens, esqueci meu lado de advogada na minha área jurídica. Desvinculei. Estava muito apaixonada. Aí me casei, compramos em conjunto um imóvel. E mesmo que não tenha tido uma parte financeira minha, por ser comunhão total de bens, o imóvel me pertence. 50% para mim, 50% para o meu marido. Estamos felizes vivendo a nossa terceira lua de mel, quando eu recebo uma notificação de um amigo meu que trabalha lá no cartório de registro de imóveis avisando de um ato judicial de constrição de bens. Descubro que meu marido estava sendo executado por uma pensão alimentícia de um filho que eu desconhecia. O filho é dele. Eu nem sabia que ele tinha esse filho. Muito menos que ele não pagava a pensão alimentícia e, quiçá, que ele estava sendo executado. Ele omitiu essa informação. E agora? Eu vou pagar com o meu imóvel? Não. Porque eu sou uma terceira nessa relação jurídica processual e muito menos tenho obrigação de pagar a pensão alimentícia para o filho de alguém que não é meu. Filho de alguém que não é meu, filho de outro, ainda que seja meu marido. Então eu ajuizo uma ação denominada embargo de terceiro para que eu me veja liberada dessa constrição judicial que foi indevida. Pode ser que o imóvel esteja no nome dele, ou no nome de nós dois, mas é o nosso único bem. E nem a parte dele a gente pode dispor. E se houver a previsão de disposição, é a parte dele. A minha parte vai ficar garantida, certo? Essa é a ideia dos embargos de terceiro. Quem, portanto, é a parte legítima para ajuizar a ação? É aquele que não tem obrigação nenhuma pelo adimplemento dessa obrigação, né? Que não é responsável pelo adimplemento dessa obrigação e é estranho ao processo. É necessário que haja um ato judicial impróprio proferido em qualquer processo em curso. Então é indevido esse ato judicial. Eu estava muito tranquila viajando na minha terceira lua de mel, vivendo um conto de fadas fictício. É tempestivo essa petição inicial porque eu posso ajuizar ela a qualquer tempo, em qualquer processo de conhecimento. Obviamente, desde que não houver trânsito em julgado da sentença. Porém, quando se trata de execução, como o exemplo que eu dei, execução de alimentos ou no cumprimento de sentença, eu tenho até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular, de arrematação ou remissão, mas sempre antes da assinatura da carta respectiva para propor esse embargo de terceiro. Veja, eu tenho um prazo, porque quando a gente está diante de uma execução ou nós estivermos diante de um cumprimento de sentença, a gente já está realizando os atos expropriatórios dos bens. Então eu tenho um prazo de até 5 dias depois da adjudicação, e aí eu chamo o terceiro, ou da alienação por iniciativa particular, eu chamo o terceiro, que é o terceiro, né? Já vou explicar para vocês, da arrematação ou da remissão, mas até antes da assinatura da respectiva carta para buscar essa pretensão em juízo de embargo de terceiro. Quem é a parte legítima para figurar no polo passivo? É aquele que vai ser beneficiado com o ato judicial. É contra o juiz que eu vou promover a ação? Claro que não. Vocês vão ajuizar a ação contra a pessoa beneficiada, contra o credor. E se eventualmente o devedor daquela relação processual inicial foi quem indicou o bem, contra ele também. Então a legitimidade passiva figurará na legitimidade passiva aquele quem vai ser beneficiado com aquele bem, ou seja, geralmente o credor da ação principal,
ou o devedor da ação principal, se ele tiver indicado, mas não é o juiz, embora tenha sido o juiz que praticou o ato de constrição do bem. A competência aqui é mais fácil de identificar para a nossa peça processual. Por quê? Nós vamos distribuir os nossos embargos de terceiro por dependência aos autos principais. Se os autos principais tramitaram na comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, é na comarca de Belo Horizonte que eu vou ajuizar o meu embargo de terceiro. Ele vai tramitar em autos distintos, no mesmo juízo que determinou a constrição, nos termos do artigo 676 do Código de Processo Civil. Voltando um pouquinho para a tempestividade. Veja, tem um processo de conhecimento. Esse processo de conhecimento está em fase recursal, não transitou em julgado ainda. Nesse caso, eu tenho até o trânsito em julgado para propor o meu embargo de terceiro, ainda que esteja em fase recursal. Depois do trânsito de julgado, não posso propor embargo de terceiro. Não, eu tenho um processo de execução, ou o processo está em fase de cumprimento de sentença. Nesse caso, eu tenho até 5 dias depois dos atos de expropriação, desde que não tenha sido assinada a carta respectiva, para propor meus embargos de terceiro. Cuidado com isso. Se assinada a carta de adjudicação, de alienação, de remissão, de arrematação, eu não vou poder ajuizar embargo de terceiro. Então, eu tenho 5 dias depois desses atos para propor, mas antes da assinatura da respectiva carta. Certo? Beleza. Nesse contexto, temos que tomar cuidado também que aqui nós temos um detalhe particular envolvendo a ação de embargo de terceiro, ou os embargos de terceiro propriamente ditos, né? Vamos tirar a expressão ação. A citação do embargado. Essa citação será pessoalmente só se ele não tiver advogado constituído na ação principal. Se ele tiver um advogado constituído na ação principal, ou seja, o devedor, nós podemos ajuizar, nós vamos ajuizar os nossos embargos de terceiro e pedir a citação por meio da intimação do advogado constituído na ação principal. Há um processo em andamento, uma relação jurídica processual que eu não fiz parte e está tramitando no juízo. E eu ajuizo o meu embargo de terceiro, que vão ser dependentes dessa ação principal, mas ele corre de maneira autônoma, que autua em apartado, e quem vai figurar no polo passivo dessa ação aqui, do embargo de terceiro, é o credor dessa ação principal, porque ele que vai ser beneficiado. Ou ainda o devedor dessa ação, porque ele pode ter indicado bens. Ou até o terceiro que adquiriu o meu bem já, lá na fase de alienação, lá na fase de adjudicação, na fase de arrematação, na fase de expropriação dos bens. Nesse caso, eu dispenso a citação pessoal se esse réu do meu embargo de terceiro tiver advogado constituído na ação principal. Olha que bacana. Vamos tratar da economia processual. Para que nós vamos citar se ele já tem advogado? Chama o advogado dele para responder. Ok? O procedimento é elaborado com base no artigo 677 do Código de Processo Civil, mas cumulado com o artigo 319. E é possível a concessão de liminar. Sério que é possível a concessão de liminar? E qual a expressão a gente usa? Liminar. A gente usa a expressão liminar. Então, o procedimento de embargo de terceiro ele tem essa particularidade. Eu dispenso a citação se ele tiver advogado constituído nos autos principais. Pode figurar no polo passivo o credor, o devedor e até um terceiro, a depender da situação. Eu tenho um prazo para ajuizar quando eu estiver diante do processo de execução ou ainda num cumprimento de sentença, mas eu tenho direito a liminar. Liminar? Sim. O juiz pode deferir uma liminar, e nós vamos chamá-la de liminar e não de tutela provisória, para suspender os atos constritivos. Estar na iminência de ocorrer um leilão do meu patrimônio. Daquela casa que eu tenho com meu marido fictício, amor da vida fictício, que vivia o conto de fadas. Está na iminência, o leilão é segunda-feira, terça, quarta. Daqui 4 dias.
Eu preciso de uma liminar urgente, senão vai a leilão. Eu vou perder meu patrimônio, que é meu. Eu demonstrei mediante provas de que eu estou casada em regime de comunhão de bens e que não sou genitora daquele filho que está executando. Pode ser, inclusive, determinada a manutenção e reintegração da posse do bem. Se, claro, eu requerer. Então, o juiz deferirá liminar para suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos dos embargos, bem como deferir a manutenção ou a reintegração provisória da posse se o embargante houver requerido. Tem que ter pedido de liminar. Ou o juiz pode condicionar a concessão dessa liminar mediante pagamento de caução, caso, obviamente, a parte não seja hipossuficiente, ou ainda designar uma audiência de justificação. Volta para mim, editor. Olha quantas possibilidades. Infinitas possibilidades. Estou diante de uma situação em que o meu bem vai ser objeto de expropriação. Quero ser designado mantido ou reintegrado na posse. Então eu vou fazer o requerimento disso. Caso o juiz entenda que não é o momento de me oportunizar isso, ele vai deferir os atos judiciais de recebimento dos embargos de terceiro, ele vai promover eventualmente a intimação do advogado para responder, caso o réu tenha advogado constituído na ação principal. Porém, ele pode condicionar o pagamento de caução e voltar concluso para ele analisar o pedido liminar. Caucione, pague o valor. Mas eu observei que isso é hipossuficiente, então vou dispensar de caução e vou designar uma audiência de justificação. Vem cá, chama uma galera aí para provar que você, de fato, é terceiro nesse processo, ou provar de fato que você é proprietário ou tem posse desse bem, porque o embargo de terceiro pode ser proposto pelo quem tem posse ou ainda por quem tem propriedade, não necessariamente ser proprietário. É uma ação para ambos, possuidor e proprietário. E a defesa, no final do processo, é no prazo de 15 dias e depois ele segue o procedimento comum. Não tem mais particularidades como ocorre na consignação em pagamento, por exemplo. Nesse caso, é apresentada a defesa pelo réu no prazo de 15 dias e aí o processo segue o procedimento comum. Como que eu elaboro a minha peça processual? Como que eu desenvolvo a estrutura dessa peça processual? Bom, eu vou endereçar e o endereçamento aqui é ao juiz da causa principal, sempre ao juiz da causa principal, que facilita muito a nossa vida no exame da ordem. Eu qualifico o terceiro, digo que ele vem representado por um advogado, dou nome à ação, embargo de terceiro, qualifico o réu, indico os fatos, trago os fundamentos jurídicos. Primeiro tópico, distribuição por dependência. Eu tenho que noticiar para o juiz por que eu estou distribuindo a minha ação nesse juízo. É o que a gente acaba dispensando lá no que diz respeito ao local do bem. É uma exceção, porque a gente vai direcionar para os autos principais da nossa peça, e não para o local do bem que está sendo constrito. Eu demonstro que é cabível o embargo de terceiro e que ele é tempestivo, lembrando aquele prazo de 5 dias depois da adjudicação, da arrematação, da alienação por iniciativa particular. Eu trago os fundamentos jurídicos, o direito material aplicável à espécie. Por exemplo, eu não sou devedora de alimentos para quem não é meu filho. Eu sou terceira, sou casada sob o regime de comunhão de bens. E eu faço o meu pedido liminar nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, que vale a pena a leitura. Vejam o artigo 678 do Código de Processo Civil. Pelo amor de Deus, grifem os artigos que eu vou citando para vocês, eles são extremamente importantes, né? A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos dos embargos, desde já. Olha, tem prova suficiente. Concede a liminar desde já, senhor juiz. Bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se eu pedir. Houve um esbulho, houve uma turbação, esse ato de constrição está me prejudicando, eu quero ser mantido ou reintegrado na posse. Geralmente a gente vai pedir a manutenção, né? Se o embargante houver requerido. Então a gente tem que pedir. Além da suspensão dos atos constritivos, que vem automático, eu preciso pedir a manutenção e reintegração da posse.
nos termos do artigo 678. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Então, nesse caso, veja, coloco como alternativa, caso Vossa Excelência entenda o contrário, requer desde já seja fixado o valor da caução a fins de ser concedido a liminar. Ou requer desde já demonstrar que a parte é hipossuficiente e requer a audiência de justificação. Então, nós vamos pondo na ordem das fundamentações lá na nossa argumentação jurídica, nos nossos fundamentos jurídicos. E o que eu peço? Senhor juiz, recebe a minha petição inicial para que seja concedida a liminar, para que eu seja mantido na posse reintegrado, mas a liminar principalmente de suspensão dos atos constritivos acontece desde já, de maneira imediata, para ao final ser desconstituído o ato que gerou a constrição do meu bem. Cita o réu pessoalmente, porque eu observei que ele não tem advogado constituído nos autos da ação principal, ou mais, intima o advogado que representa ele nas ações principais. Condena a pagamento de custos e honorários advocatícios. Quero, por todavia, a produção de todas as provas admitidas em direito sob pena de preclusão, então eu já vou pedir desde já, e dou o valor à causa. O valor à causa é o valor do patrimônio, né? O valor do bem. E como vem sendo cobrado